justamente para a gente poder conversar um pouco, né, falar um pouco sobre a metafísica. E essa volta o Japamala entoado nesse horário, ele tem assim, ele é um pouco mais forte, ele tem uma intensidade um pouco maior. Então, ele dispensa, de certa maneira, os mantras iniciais, até porque os mantras iniciais, eles na verdade são uma preparação da consciência para se absorver a importância dos mantras. E uma vez que as pessoas que entram nesse horário é porque já entenderam, né? Então, meio que a gente não precisa relembrar, né, os processos nos quais nós estamos envolvidos. Então, eu vou aproveitar, né, agora são 5 horas e 40 minutos, até as 6h15 a gente tem aí 30 minutinhos, e é sobre isso daí que eu quero falar, sobre o mantra que nós entoamos hoje, tá? Deixa eu olhar aqui, o mantra, a Tulasi mandou, não é? A foto, vamos fazer a foto, você quer fazer foto agora também, Tulasi? Quer deixar a foto para depois, no outro horário? Você que sabe, quiser tirar a foto agora. Hein, Tulasi? Acho que o seu telefone deve estar fechado, então. Vamos tirar a foto nos 2 horários, né? Porque as pessoas que estão aqui, não sei se vão migrar para o outro horário. Então tá bom. Vamos lá, então. Então vamos lá. Ok. 1, 2, preparando. Só um minutinho. Fechou? Fechou. Muito bem. Então, eu vou ler. Ela passou aqui, a Tulasi passou o mantra completo, porque eu tenho aqui uma versão do Vedabase que eu baixei agora, e nem a tradução ele aparece completo, mas aqui está completo, inclusive com tradução palavra com palavra, está mais perfeito. Om Purnam Ada Purnaidan Purnat Purnan Udachyate Purnasya Purnan Adhaya Purnan Eva Vasishyate. A tradução palavra por palavra, Om, né, o todo completo, que o Om é a suprema personalidade de Deus, né? O Om, todo completo. Ada, este, Purnan, perfeitamente completo, Idan, este mundo fenomenal. Acho que tem algum telefone que está aberto aí, tudo. Se dá uma olhadinha, por favor. Purnan, unidade completa, Udachyate, é produzida. Purnasya, do todo completo, Purnan, completamente tudo. Adaya, tendo sido tirado, Purnan, o equilíbrio completo, Eva, mesmo assim, Avashyate permanece completo. Tradução, a suprema personalidade de Deus, né, a pessoa suprema, é perfeito e completo. Sendo completamente perfeito, tudo que emana dele, como por exemplo este mundo fenomenal, é perfeitamente equipado como todos completos. Tudo que é produzido pelo todo completo também é completo em si mesmo, porque ele é o todo completo. Muito embora todas as unidades completas emanem dele, ele permanece o equilíbrio perfeito, ou o equilíbrio completo. Por isso, se a gente olhar esse mantra, observarmos esse mantra, bom, primeiro que a gente pode manter, né, na referência o dado histórico de que esse mantra ele é o registro mais antigo na humanidade de um conceito formal assim, sistematizado da ideia de uma pessoa absoluta, ou seja, do conceito de monoteísmo.
Mono significa um. Teísmo, né? De Tel, de Deus, no caso. Então, monoteísmo é o conceito de Deus único. E esse registro é o registro mais antigo na humanidade acerca desse assunto. A ideia, só para vocês, por exemplo, terem uma ideia, né, como a gente está, eu mencionei, né, com a Tula, se vou já abrir aqui com vocês um pouco, os conceitos da religião que são fundamentados nos livros, na Torá, porque a Torá é o livro base que dá origem ao islamismo, que dá origem ao cristianismo, que dá origem ao judaísmo, ok? E a Torá, ela foi fomentada, ela foi produzida, ou ela foi idealizada na África, né? O Egito é a África. Nós temos a tendência de pensar que o Egito é o Oriente Médio, ou os egípcios são árabes, mas na verdade não. Os egípcios são africanos, né? Eles são africanos. A África, o Egito fica no norte da África. E quando o chamado patriarca, né, do povo judeu migrou do Oriente Médio para a África, para o Egito, porque na época o Egito era o império mundial. Então, sempre que as coisas estavam dando errado para os outros povos, eles fugiam e iam para o Egito, porque no Egito, o Egito era um país muito rico. Agora, por exemplo, os Estados Unidos é um país muito rico, então as pessoas estão precisando de dinheiro e tal, querendo se desenvolver, vão para os Estados Unidos, né? E essa mesma ideia na época se dava com o Egito. Então as pessoas iam para o Egito e para a capital do Egito, que é onde ficavam, né, ali os faraós. E quando o Abraão, que é o original, saiu do Oriente Médio, toda aquela região do Oriente Médio, o culto daquela região sempre foi politeísta, ou seja, cada tribo tinha seu Deus específico, né? E o Abraão também tinha o dele, tinha o Deus específico. E quando ele chegou no Egito, estava-se começando assim rudimentarmente alguns fragmentos da ideia, né, monoteísta, mas não tinha monoteísmo. Antes de Abraão não existia monoteísmo, não existia a ideia de Deus especificamente, né, e tal. Isso foi sendo forjado, foi sendo criado gradualmente na medida em que houveram os desenvolvimentos históricos daquele povo. Passaram-se depois o José foi lá, ficou sendo secretário do faraó e traduziu os sonhos do faraó, segundo a história. E a família do José, então, foi assim aceita no Egito. A família do José, a família dele. Eram 10 irmãos, 11, com ele era 11, né? E esses irmãos, eles se casaram com mulheres egípcias, africanas, e se envolveram lá e conviveram lá. Depois de muitos anos, muitas gerações, se criou uma comunidade muito grande, né, em torno dessas pessoas, dessas famílias que, enfim, cresceram, se desenvolveram ali naquela região. O Moisés, ele foi educado na cultura egípcia, e a cultura egípcia era politeísta. Existia um conceito monoteísta, mas o que prevalecia era o politeísmo. Então, o Moisés, ele foi educado na família real. Ele foi achado, né, no rio, e ele foi educado na família real. E a educação real era uma educação basicamente sacerdotal. Então, o faraó era chamado representante de Deus, então ele era um sacerdote. E os príncipes eram educados para serem sacerdotes, basicamente.
o Moisés foi educado para ser um sacerdote egípcio. E ele era africano. O Moisés era um hebreu, né? Naquela época não havia o conceito de hebreu, só havia o conceito de família, né? Não existia ainda um povo hebreu. O que existia era uma pessoa que saiu do Oriente Médio, Abraão, e a família dele se radicou no Egito. Era o que tinha. A ideia de povo judeu, povo hebreu, se concretizou depois de muitos séculos, né, de história. Então, quando o Moisés então recebeu, né, a revelação de que ele deveria tirar o povo, a família dele, os descendentes da família dele do Egito, aquela geração já eram africanos, já assim, há centenas de anos, ou décadas, gerações, né, para você formar uma grande comunidade, na quantidade de pessoas que é descrito ali na Bíblia, você precisa de várias gerações se multiplicando para produzir aquela quantidade de pessoas. Não é de uma geração para outra que você consegue 30, 50 mil pessoas, não é assim. Você precisa de ainda mais começando a partir de uma família. Então, aquelas pessoas, elas já estavam acostumadas a casar entre si, a se vivenciar as experiências entre si, e aquilo era basicamente África. Então, a religião que as pessoas praticam no mundo, de modo geral, é uma religião africana. Foi fundada na África e ela surge a partir do politeísmo. O Moisés, então, ele leva o povo, né, para fora do Egito. E um conceito que nós temos de que... Porque a gente, quando começa a analisar as origens, né, nós começamos a ver como as coisas mudam, né, a perspectiva muda, né? A ideia que nós temos, ou o preconceito que o mundo nos ensinou, né, pelo menos nos últimos 500 anos de história, é que a África é um povo, né, inculto, incivilizado, etc. Embora eles tenham muitas tribos, é verdade, mas a primeira produção intelectual, assim, que a humanidade pelo menos teve notícia ou teve conhecimento, né, e estuda até hoje, assim, que é um povo místico e ao mesmo tempo interessante intelectualmente, são os egípcios, e os egípcios são africanos. Então a África produziu uma civilização altamente culta, né, em muitos aspectos, e ela é estudada até hoje. Só que no nosso inconsciente popular, coletivo, a África, o Egito, fica fora da África, mas na verdade não. O Egito é África. Então as religiões baseadas no judaísmo são basicamente religiões africanas, né? Elas foram criadas na África, e o Moisés era africano, é uma religião africana. Isso daí não tem nada a ver assim com a base do que eu estou tentando explicar aqui em relação aos Upanishads. É um dado cultural para a gente perceber que quando nós fazemos a investigação das origens, a perspectiva muda e os preconceitos se dissolvem, né? Os homens, os brancos, o ocidental, ele tem a tendência, não é, de, por interesses ideológicos, criar preconceitos em relação às outras fontes de conhecimento, porque existe aí uma intenção política e ideológica por detrás, né? Nesse sentido, sempre que nós pensamos em filósofos, sempre que nós pensamos em pensadores perfeitos ou pensadores altamente evoluídos, o nosso inconsciente popular, a tendência é voltarmos para os gregos, não é assim? Não é isso mesmo, professor Raduin? Perfeito, no Ocidente, sim. Não é? No Ocidente, sim. Então, e a cultura mundial, ela é mais ou menos controlada
controlada e disseminada pela cultura ocidental. Como o desenvolvimento dos recursos de tecnologia e capital são dominados pelos países ocidentais, então é natural que a cultura, né, seja baseado na cultura ocidental. E os chamados filósofos gregos, isso não significa que eles não têm o mérito deles, eles têm o mérito deles, porque eles eram amantes do conhecimento, né, buscadores, consumidores de conhecimento. Tanto é que eles fundaram uma cidade, né, Atenas, chamada Atenas significa a deusa da sabedoria, ou a deusa do conhecimento. Era a principal deidade, ou a principal divindade adorada pelos gregos, era a Atenas, né, que é a sabedoria, e que era a mais querida para eles, né? E eles acabaram desenvolvendo, não é assim, filósofos. Então funciona, né? Se vê que funciona. Você tem aí um conceito, mesmo que seja lúdico, mesmo que seja assim apenas sugestivo ou efeito hipnótico, o resultado é que apareceram filósofos no ambiente. Tem um escritor chamado, esqueci o nome dele, ele que escreveu o livro Games of Thrones, eu sei, a série, né, que ficou muito famoso aí, do pessoal que gosta muito, e ele estava explicando como é que ele faz para se inspirar para escrever. Ele disse assim, que ele limpa todo o escritório dele, ele mesmo limpa, ele varre, ele enfeita todo o escritório, que é onde ele escreve, e ele prepara a mesa, e ele coloca na mesa frutas e cadeiras, não é assim, apropriadas para receber as deusas da inspiração, são as musas, né? As musas são expansões da deusa do conhecimento. Por isso que às vezes os cantores, os escritores, os poetas mencionam a minha musa, né? A minha musa. A musa é faz parte da mitologia, né, ali helenística, que se refere justamente se fossem companheiras, né, da deusa do conhecimento, que é Atenas. Entre os romanos, depois ela se transformou em Diana, uma coisa assim. Mas devido ao fato de que você cultiva um tipo de adoração, vamos dizer assim, o efeito se dá no ambiente. Esse escritor, que ele faz esse exercício, ele mencionou que ele só começa a escrever depois que ele faz esse ritual. E ele disse assim, que eu não me inspiro, eu não tenho inspiração pessoal. A minha inspiração pessoal se manifesta depois que as musas chegam. Então, para ele, as divindades, que são as musas, se sentam na mesa e ditam para ele, transferem dados para ele, e ele escreve os livros dele, né? Segundo a explicação que ele deu. Então, se a gente partir do pressuposto de que tudo isso seja uma ilusão, né? Só uma sugestão, efeito placebo, mas funciona, né? O fato de ser placebo não significa que não funcione, né? Placebo, ele acaba funcionando. Por quê? Os gregos, eles se acostumaram, devido aos fatores, né, culturais, a ter uma reverência, uma adoração para Atena, que é a deusa da sabedoria, do conhecimento. O resultado consequente disso foi que vejam quantos filósofos apareceram ali, né? Quantos pensadores importantes apareceram no local. Então, esse cultivo, dependendo de qual é o cultivo predominante, o resultado consequente se manifesta ao redor, né? E os gregos são justamente, né, eles são uma referência, uma demonstração prática de como é que isso funciona. Agora, se a gente limpar, então eu estou considerando, né, eu estou levando em consideração o fato de que
os gregos têm o mérito de produzirem os frutos, né? Que são os filósofos que nos legaram aí muitas dos conhecimentos que nós utilizamos. E nesse sentido, o mérito é dos gregos, sim. Mas quando nós escavamos mais os processos históricos da humanidade, quando a gente desce um pouco mais na escavação, aí mesmo os gregos também desaparecem do quadro. Os gregos, não que eles desaparecem, né, mas a importância deles fica assim, em segundo plano, porque nós vamos chegando a um outro nível de pensadores, de filósofos, de conhecedores, e esses pensadores, esses filósofos, esses conhecedores são chamados de munis, ou sábios, né? São os rishis védicos. E a base para essa afirmação são os próprios documentos históricos registrados, né? Como eu disse, não é uma afirmação minha, é patrimônio cultural, né? Patrimônio público. Essa informação pode ser acessada por qualquer pessoa, né? Qualquer pesquisador imparcial, livre de preconceitos e da pressão cultural ocidental, porque a pressão cultural ocidental vai nos obrigar a ir na direção dos gregos. E a gente para aí. Essa é a pressão cultural que nós vamos receber do Ocidente, do pensador ocidental. Que tudo vem dos gregos, que os gregos são o pai da filosofia, o pai da medicina. Então, a Grécia então seria o berço da civilização moderna. Então, e aí nós recebemos essa pressão, entendeu? E essa pressão vem sobre nós, nós assimilamos, digerimos esse produto e pronto, fica por isso. Então a gente parte desse princípio. Só que uma equação, quando você começa uma equação com valor errado na base, a tendência é que ela não fecha no final. A equação não fecha. Se começar a equação com um valor matemático incongruente na base da operação, ela não fecha no final, certo? Então, se a gente parte do princípio de que o conhecimento dos gregos são o conhecimento, que os gregos são os pais do conhecimento, os pais da filosofia, essa operação, ela na verdade, ela é uma afirmação que ela não procede na sua base. E no final, ela não fecha a equação porque você não consegue dos gregos a própria finalização da equação. Eles não têm nenhum histórico entre os gregos, entre os principais pensadores, mesmo Sócrates ou Platão, Aristóteles, que são os principais, os mais conhecidos, eles não dão nenhuma informação sobre o fechamento da equação no sentido de uma explicação objetiva, não é? Da existência, do sentido das coisas, do sentido da existência. Então, eles não são assim, a base final, a origem, já que eles não conseguem fechar a equação, então eles não podem ser os pensadores mais perfeitos, embora eles sejam muito bons. Isso não significa o suficiente. Então, quando nós voltamos um pouco mais antes dos gregos, e agora já de forma acadêmica, né? Então o mundo acadêmico está aprendendo a descobrir, não é, os Vedas, os conhecimentos védicos. Até então a gente podia falar mais por uma motivação mesmo ideológica, até religiosa, né? Que os Vedas são um conhecimento mais completo, mais perfeito, etc. Isso poderia soar como uma pressão religiosa, mas atualmente já não é mais nem assim. Atualmente já existem dados acadêmicos que demonstram isso daí, que nesse planeta o conhecimento védico, ele é o conhecimento mais antigo do planeta, o mais bem organizado do ponto de vista intelectual, e assim, a origem, não é? Dos principais conhecimentos que nós temos na humanidade. Por exemplo, já não se fala mais em números arábicos, se fala em números
indo-arábicos. Por quê? Eles foram recolhidos no Vale do Indo, que é a Índia, e espalhados pelo mundo pelos árabes. Já não se fala mais em língua europeia, se fala em indo-europeu. Por que indo-europeu? A gente não para ver, por que indo-europeu? Porque a língua foi recolhida na Índia e espalhada para o mundo pela cultura europeia, que são os gregos e os romanos. Então, na medida em que nós vamos escavando, a gente vai encontrando a raiz. Só que chegou nos Vedas, no conhecimento védico, então essa busca, ela cessa. Porque depois do conhecimento védico só se for para um planeta celestial, porque nesse planeta a base mais consistente de conhecimento são os conhecimentos védicos. E esses textos, os Upanishads, são os textos de registros históricos mais antigos, conhecidos pelos seres humanos, que é do planeta Terra, né? Com as pesquisas dos acadêmicos. A língua utilizada nos textos védicos, ela permanece intacta até hoje, então não houve adulteração nenhuma no sânscrito. E, por coincidência, para eu fechar aqui, né, que a gente já está para encerrar aqui, chamado assim coincidência, o sânscrito é a língua que é mais perfeitamente compatível com tecnologia de futuro, que é linguagem de tecnologia, inteligência artificial, e baseado na física quântica, que é a mecânica quântica. Então, aos poucos, a gente vai entendendo que esse conhecimento, ele é um conhecimento que, de fato, ele tem a correspondência, ele tem a condição de ser apresentado como um manual de instrução. Então, todo produto vem com um manual de instrução. Certo? Você compra um celular, vem junto o manual de instrução. Você até pode perder o manual de instrução e depois encontrá-lo, mas ele já vem com o manual de instrução. Então esse planeta, ele, na medida em que ele é gerado, tão logo ele tem as condições apropriadas, o manual de instrução é assim, deliberadamente entregue junto com o pacote. Tá? Então, muitos textos, muitos filósofos, muitos pensadores, muitos mestres da humanidade se propuseram, não é, a explicar o universo, explicar Deus, ou a explicar a natureza de Deus, etc. Mas, de uma certa maneira, eles acabaram não dando as informações todas. E isso acaba gerando uma certa frustração no final. Né? E a proposta aqui é que, ao depararmos com o conhecimento védico, essa frustração, essa carência, essa ausência de informação será então equacionada ou finalizada. Tá? E é claro que isso exige um pouco de predisposição do pesquisador, do investigador, daquela pessoa que entra em contato com o conhecimento védico. Mas aqueles que são radicais na sua abordagem de compreender a natureza do absoluto, a mente do absoluto e o sentido objetivo do porquê as coisas existem, então é nesse momento em que o conhecimento védico ele encontra a sua função fundamental, porque ele está disponível, ele foi produzido para o jogador radical, né? O jogador cujo interesse é fechar a equação, ou seja, entender a existência e ao mesmo tempo libertar-se das condições inferiores dela, já que a existência possui diferentes níveis e o nível humano não é o nível mais perfeito deles. Mas para se superar o nível humano é preciso entender a origem humana, ou o porquê a forma humana existe. E aí é necessário compreender a mente de Deus, ou a mente do Criador. Os textos védicos, eles são os textos adaptados para responder perguntas nesse nível.
de maneira completa, sem que necessariamente a inteligência precise ser sacrificada em detrimento da fé. Tá? Então, é uma área em que a fé é muito bem-vinda, porém, a razão e a inteligência são muito necessárias. E, mais uma vez, eu quero deixar claro aqui o seguinte, o conceito que nós temos de inteligência não significa necessariamente pessoas que consigam articular bem os raciocínios lógicos ou que dominam certa área do conhecimento. Isso é inteligência também, claro. Mas o conceito de inteligência significa a pessoa que deseja aprender. Aqueles que gostam de aprender são inteligentes. Aqueles que têm preguiça em aprender estão em fase embrionária em relação à inteligência. Tá? Então, inteligência significa gostar de aprender. E qualquer pessoa que se predisponha a aprender os conhecimentos védicos é uma pessoa inteligente, porque justamente esse é o conceito para os Vedas de uma pessoa inteligente, aquele que gosta de aprender, porque ele acaba aprendendo. E isso os torna uma alma liberada. Muito bem, então eu vou concluir aqui, são 6 horas e 13 minutos. O pessoal já está chegando, né, para o Mahamantra. Nós já fizemos, na verdade, né, uma etapa do Mahamantra, agora a gente vai entrar no segundo ciclo, né, e eu vou só pedir 3 minutinhos aí de pausa, tá bom? Para mim, mas a sala já está aberta. Bom dia para todos.